Se vocês quiserem acompanhar comigo, a gente vai ler junto, na verdade, no telão, né? Mas você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Olha quem vai pregar o Novo Testamento hoje. É raro, mas acontece. Que o Senhor ele pode falar grandemente ao nosso coração, amém? Mateus, capítulo 16. Você que trouxe a sua Bíblia aí, você pode abrir, colocar a sua Bíblia no coração, que o Senhor ele venha falar com a gente. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Você vai falar para o Senhor qual é o seu desejo nessa noite através deste louvor. Senhor.
corações. Nos ensina, Senhor, que o Senhor venha através da Tua palavra nos orientar, nos dar direção, a capacidade, Senhor Jesus, de permanecer mantendo o nosso foco no nosso alvo. O Senhor é o nosso alvo, Pai. Que nada, meu Deus, no meio do caminho tenha o poder de roubar a nossa atenção aqui, porque nós queremos silenciar as vozes do mundo, as vozes da nossa mente, silenciar o nosso coração para ouvir a Tua voz neste momento. Fala aos nossos corações, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, nos orientar, nos fortalecer, meu Deus, para que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, meu Pai, pelo momento da Tua palavra, que o Senhor possa usar a minha vida e possa abençoar a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Bom, nós vamos ler a palavra, que como eu disse, está aqui, né? Em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus aqui ele já caminhava com os discípulos, né? Eles já tinham tido ali as suas primeiras experiências, muitas experiências ali com o próprio Senhor Jesus, como discípulos, né? Mas aí Jesus leva eles a um novo lugar nessa passagem. Talvez você já tenha lido muitas vezes essa história. E acho que a maravilha de você conhecer a palavra de Deus e querer, né, ter esse interesse de conhecer, de estudar, de pesquisar, é que todas as vezes que o Senhor ele fala com você, através de uma mesma palavra até, quanto mais você conhece, mais você aprende. E não existe nada que a palavra do Senhor Jesus ela revele para nós que não tenha nenhuma serventia, que não tenha nenhuma edificação, pelo contrário. Mesmo em palavras que nós já conhecemos, existem lições que nós ainda podemos aprender e tirar. E foi com esses olhos que eu olhei para a passagem de hoje. E o que eu aprendi, acho que vai edificar e fortalecer também a fé da igreja, amém? Amém. Jesus estava ali com os discípulos, em missão já, né? Alguns milagres já tinham acontecido. E os discípulos, eles nunca sabiam qual era o próximo passo. Qual era a próxima cidade, qual era a próxima visita, qual era o próximo milagre. Se o milagre ia acontecer para uma multidão, se o milagre ia acontecer para uma pessoa, se o milagre aconteceria de uma maneira específica, porque Jesus, ele era muito criativo, né, na sua forma de se manifestar. Se tem uma coisa que a vida dos discípulos não era em nenhum momento, era uma vida monótona. Uma vida monótona, uma coisa chata, aquele negócio de repetição, era sempre com emoção, porque era sempre novo, era sempre uma nova descoberta, era sempre uma nova forma de ver Jesus fazer, de ver Jesus falar, de aprender com Ele, de ter dimensão do que Jesus era capaz de fazer. Porque imagina, aqueles discípulos estavam ali caminhando com Jesus e muitos dos milagres que Jesus fazia não eram novos só para quem recebia, eram novos também para quem via. Porque quando Jesus curou talvez a primeira vez, os discípulos descobriram que Jesus era capaz de curar. Quando Jesus libertou a primeira vez, eles descobriram que Jesus era capaz de libertar. Quando Jesus ele fez a multiplicação, eles descobriram que Jesus era capaz de multiplicar. Olha quantas primeiras experiências os discípulos tiveram ali com Jesus, né? E o próximo passo era sempre inédito. Era sempre algo novo, era sempre um lugar desconhecido. Eles estavam ali, né, na sua missão, e Jesus ia e eles seguiam. Porque ser discípulo de Jesus é isso, né? É ser seguidor de Cristo. Quem aqui é um discípulo de Jesus? Quem aqui quer aprender a ser cada dia mais um discípulo de Jesus? Se esse não for o desejo do seu coração, eu acho que na verdade você não deseja nada, né? Porque aqui a gente não te engana. Aqui o nome já fala. Nós somos a igreja primitiva de quem? Dos discípulos de Jesus. Então se você não está a fim de aprender ou de ser um discípulo, talvez a mensagem não vai te tocar da forma como deve ser. Ou se você estava aí, talvez, titubeando no pensamento, essa palavra vai fazer com que o Senhor Jesus confirme no seu coração as decisões que você precisa tomar na sua vida para tomar a sua cruz e segui-lo. Olha o que aconteceu com essa palavra. A gente vai ver, pode pôr no slide, por favor. 16 a partir do 13, tá? Aqui está falando. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, olha a pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles então responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou
dizem que eu sou? Então aqui a gente tem duas perguntas de Jesus. Para a multidão? Não. Para os discípulos, ou seja, para as pessoas de perto, para as pessoas que estavam ali caminhando com ele e tendo essas experiências, né, que os discípulos ali tiveram a oportunidade de ter. E antes de eu falar para vocês aqui a continuidade dessa história, eu quero que a gente entenda a posição de privilégio que os discípulos estavam ali. Porque os discípulos, eles acompanhavam Jesus todos os dias, eles descobriam uma nova forma que Jesus ele podia se manifestar para abençoar. Jesus ele era literalmente uma resposta de Deus na terra. Então não existia nenhuma necessidade que as pessoas tinham, que ao chegar a Jesus não poderia ser suprida, porque Jesus ele era fisicamente aqui, em carne e osso, a resposta do próprio Deus para toda e qualquer necessidade que a humanidade tinha. E isso já é maravilhoso por si, né? Porque Jesus ele veio aqui em obediência, em fidelidade ao Pai, para cumprir a sua missão. E quando a gente olha para Jesus, não existe nenhuma necessidade na nossa vida que o Senhor não possa ser capaz de suprir. E aqui os discípulos estavam sendo ali como aprendizes, como pessoas que estavam ali caminhando com Jesus para aprender um novo jeito de ser, um novo jeito de viver e também um novo jeito de se relacionar com Deus. Eles estavam ali aprendendo a ter uma comunhão, né? Uma intimidade com Deus que talvez nenhum deles ali tinha experimentado antes. E essa experiência passava por caminhar na terra com o próprio Filho de Deus. E se Jesus era isso, e os discípulos de Jesus estavam aprendendo a ser como Ele, os discípulos ali precisariam, na medida que caminhavam com Jesus e que viam aquelas coisas acontecer diante dos olhos deles, eles precisariam aprender a ser moldados na maneira como o Senhor esperava. Porque Jesus não estaria aqui eternamente. Jesus tinha uma missão e do mesmo jeito como ele veio, ele tinha o tempo para partir. Jesus não ficaria na terra por muito tempo além do necessário. E enquanto Jesus cumpria a sua missão, ele precisava colocar o caráter dele, os princípios dele e a comunhão que ele tinha com Deus em seus discípulos. Porque os discípulos nada mais eram do que homens que recusaram as suas vidas, abriram mão das suas próprias vidas para ser e seguir como Jesus. Eles precisavam aprender a ser como Jesus. E Jesus era a resposta de Deus na terra para qualquer necessidade que o povo ali viesse a ter. Seja no sentido de cura, seja no sentido de libertação, seja no sentido de qualquer milagre, porque não existe nada impossível para o Senhor. E agora Jesus estava ali com 12 homens que tinham dito: o eis-me aqui para o seu chamado, e que agora iriam passo a passo ali, caminhando com Jesus, aprender a ser também uma resposta de Deus na terra. Porque à medida que esses discípulos fossem aperfeiçoados nos seus caráteres, na sua personalidade, naquilo que eles precisavam mudar, naquilo que eles precisavam aprender, na fé que eles precisavam praticar, eles ali deixariam de ser apenas pessoas que ouviam falar de Jesus para se tornarem pessoas que aprenderam a ser como Jesus. Esse é o objetivo de Deus, através da missão do Senhor Jesus Cristo. Não apenas ali suprir a necessidade temporária daquele povo, mas deixar travado nos corações daqueles homens, e não só daqueles 12, mas de todos os futuros discípulos que ele receberia ainda, a mensagem de que quanto mais Cristo vive neles, mais respostas de Deus na terra eles seriam. E essa é a missão que o Senhor deu para nós. O Senhor nos dá a missão de ser a resposta dele para tudo o que essa terra tem como necessidade. Porque nós podemos ser discípulos de Jesus, cada um com a sua própria vida. Nós hoje, diferente dos discípulos, não deixamos a nossa vida inteira para seguir a Jesus e nunca mais voltamos para a nossa parentela, ou para o nosso trabalho, ou para as atividades que a gente tem. Pelo contrário, a gente está aqui, a gente sabe que existe uma obra a ser feita. Nós dissemos: eis-me aqui para fazer a obra que existe a necessidade de ser feita com as nossas crianças. E enquanto isso, a nossa vida continua. Mas enquanto a nossa vida segue, nós temos todos os dias oportunidades que o Senhor nos dá de ser a resposta de Deus para uma necessidade na terra. Não importa qual seja.
O Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se nós recebemos a Cristo, nós temos o dom de sermos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, existem respostas que a nossa vida precisa, que os nossos filhos precisam, que as pessoas que dependem de nós precisam, que o nosso trabalho muitas vezes precisa, e que vai manifestar o poder de Deus quando nós tomamos essa posição. A posição de ser a resposta. Sabe que Jesus, ele era muito interrogado, né? Os fariseus faziam muitas perguntas para tentar pegar Jesus ali no erro. As pessoas que não conheciam, que ficavam admiradas com o que Jesus podia fazer, faziam muitas perguntas. Mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui é que quem pergunta não são os discípulos. Quem pergunta? Jesus. E Jesus pergunta, na primeira vez, quem os outros dizem que é o Filho do Homem. Então Jesus está querendo saber a opinião de fora. Na segunda pergunta, o que ele diz? E vocês? Quem dizem que eu sou? Quando Jesus faz a segunda pergunta, ele quer saber a resposta de dentro. Ele quer saber a resposta daqueles que andam com ele, daqueles que estão na intimidade com ele. E qual é a maneira que aqueles que estavam ali caminhando e aprendendo a ser como ele, viam ele. E isso é aquilo que a gente pode ter como experiência com o Senhor a partir do momento que nós entramos na intimidade com ele. A partir do momento que nós caminhamos com o Senhor, vai existir determinado momento em que não somos nós quem fazemos perguntas, somos nós quem precisamos ter resposta. E muitas vezes a resposta não necessariamente vai sair da nossa boca através de palavras. Muitas vezes as respostas para as perguntas dos céus para a nossa vida, elas vão vir através das nossas ações. Deus não vai descer aqui para perguntar se você tem fé, mas você vai passar por muitas situações na sua vida que vão ser uma interrogação do céu, e a forma como você responde a isso dirá se você tem fé ou não. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Nós precisamos aprender qual a resposta, qual é a maneira que nós vamos corresponder ao que o céu espera de nós, ao que o Senhor espera de nós. Porque aqui nós já não estamos falando de multidão, nós estamos falando dos discípulos. É um outro nível de intimidade, de comunhão, de experiências. Aqui talvez, sentados para ouvir a palavra do Senhor, já não estão mais pessoas que são apenas mais uma na multidão. Talvez você já recebeu o maior milagre que você esperava na sua vida. E o céu te pergunta, você tem fé para o próximo passo? Porque a gente precisa aprender na nossa vida a diferença das nossas experiências com Deus. Porque o que é um milagre? O milagre é a resposta de Deus para uma causa, para uma necessidade. Tudo aquilo que o Senhor responde é um milagre. Se você tem uma doença e o Senhor te dá a cura é a resposta do céu para você. Mas a partir do momento que a sua necessidade for suprida, meu amado, entenda. O Senhor, Ele não suprirá nenhuma necessidade na sua vida para que a ação dEle pare só em você. O Senhor nunca fará algo na sua vida que tenha o poder de suprir só a sua necessidade e ponto. Porque quem encontrava com Jesus para ter a sua necessidade suprida e ponto, era a multidão. Quem queria ser discípulo, não. Porque quem quiser ser discípulo, vai entender que aquilo que Jesus pode fazer, não importa qual seja o milagre, é só o começo da maior obra que o Senhor Ele tem para fazer na vida de um discípulo. E sabe qual é? A maior obra que Jesus pode fazer na vida de um discípulo é fazer com que você seja a resposta de Deus na vida de alguém. Porque quando nós passamos a responder aos céus da forma certa, através das nossas ações, através das nossas escolhas, através dos passos de fé que a gente precisa dar, através das renúncias que muitas vezes a gente vai ter que fazer, você deixa de estar na posição de multidão que só recebe o milagre, que só busca por aquilo que precisa para passar a ser a resposta. Então é através da sua vida que Deus vai suprir a vida do necessitado. É através da sua vida que o Senhor Ele vai avançar com a palavra dEle sobre a sua boca a vida daquele que ainda não conhece o Senhor. É através de nós que os maiores milagres que o Senhor Ele pode fazer vão se manifestar. E esse é um outro nível. Esse é o ponto onde
conhecem ao Senhor e passamos a ser aqueles que são discípulos dele. Somos discípulos dele quando nós correspondemos às expectativas do céu a nosso respeito. Porque tudo aquilo que o Senhor ele fez por você não foi apenas para que você pudesse gozar das bênçãos dele na sua vida. Se você pensar isso, a sua visão é muito limitada. Porque o Senhor Jesus ele pode pegar isso aqui, que foi talvez o maior milagre que você poderia receber, e transformar em algo muito maior quando você sair da posição daquele que recebe para ser aquele que dá. Por isso que a palavra diz que a maior alegria é dar do que receber. Porque receber os milagres de Deus é muito bom, mas ser o instrumento de Deus para que Ele realize os milagres que Ele pode fazer é muito melhor. Não tem comparação a experiência de você viver para ser um instrumento nas mãos do Senhor. É um outro nível, é um outro tipo de experiência. E é por isso que Jesus é quem faz as perguntas aqui. Porque Jesus está levando os discípulos a outro nível. Eles tinham sim ainda muitas questões e muitas coisas que eles poderiam aprender. Mas sabe quando a gente estuda na vida, né? Na escola é assim que funciona. Você passa o ano inteiro recebendo ali conteúdos de várias matérias, mas de tempos em tempos você vai ter o período de teste, o período de prova. E neste período você vai precisar mostrar se aquilo que você aprendeu, você entendeu. Porque só vai bem na prova aquele que entende o que aprende. Porque entender é diferente de aprender. Todo mundo que vai para a escola aprende. Mas quem vai bem na prova é quem entende. E a nossa vida vai ser cheia desse tipo de situação, aonde nós vamos ser colocados à prova. E como discípulo, como pessoa que entendeu isso, como pessoa que amadurece na fé, a gente precisa entender que nem todas as provações que a gente passa na vida são levantes do diabo. É claro que às vezes existem as potestades, os principados, aquilo que existe para querer amarrar, para querer limitar, para querer bloquear aquilo que o Senhor ele pode liberar sobre a nossa vida. E em outras situações não. Em outras situações nós só estamos sendo aperfeiçoados. E a gente vai precisar mostrar que nós entendemos o que Deus queria nos ensinar. Talvez se você está passando repetidamente pelas mesmas coisas, significa que você ainda não entendeu o que você precisava tirar daquilo. Porque quando você entender, você passa para o próximo nível. E assim como discípulo de Jesus, a gente vai crescendo. Olha como essa palavra é mais forte, né? E eu quero falar a respeito de algo que eu não sei se você já sabia, mas estudando a palavra, né? E estudando essa história em si, falou muito, muito forte no meu coração. E a gente vai falar um pouco sobre a história desse momento aqui, onde Jesus está falando com os discípulos. Jesus estava ali, né, seguindo viagem. Como eu disse, os discípulos não sabiam qual era a próxima cidade que eles iam parar. E qual que é o nome da cidade aqui? Cesareia de Filipe. Alguém sabe o que é esse lugar? Esse lugar, ele é... Pode passar para o próximo, por favor. Esse aqui é um dos lugares principais dessa cidade que se chama Cesareia de Filipe. E qual é o nome desse lugar? Porta do Inferno. O nome desse lugar aqui, dessa gruta aqui, ó, mais especificamente, eu não sei se está muito claro para vocês verem, mas eu vou mandar no grupo da igreja para vocês conseguirem enxergar melhor. Na cidade de Cesareia de Filipe existia essa gruta. Ainda existe, né? Hoje em dia ela está dessa forma porque são as ruínas. Mas nesta gruta existia ali uma das fontes do Rio Jordão, uma das nascentes do Rio Jordão. Ela era muito profunda ali, então era um grande buraco, né? Aqui embaixo do monte. Então aqui essa parte rochosa ali é todo monte e aqui tem uma caverna. Lá no final dessa caverna existia uma das nascentes do Rio Jordão. Vocês estão vendo esses nichos aqui, ó? Esses pequenos pedaços que a gente vê aqui, ó, como se fossem os quadrados na parede? Sabe o que aconteceu? No período em que os pagãos dominaram essa região, os gregos, por exemplo, trouxeram as suas culturas, as suas religiões para dentro de Jerusalém, né? Para dentro de Israel, aliás. E uma das cidades que se tornou ali cidade de pagãos foi Cesareia. E nesse lugar aqui que vocês estão vendo, que se chama Caverna de Pan, era o lugar onde os gregos, os pagãos ali, adoravam ao deus Pan. E aí, naquela caverna
ali eles faziam sacrifícios. Na porta da cidade eles vendiam ali os bodes, porque na mitologia, né, na crença dos gregos, ali dos pagãos, o deus Pan, ele era meio homem, meio bode. E aí, quem adorava ao deus Pan fazia sacrifícios de bodes a esse deus. Aonde? Naquela caverna. E como eu disse, no final da caverna existia uma nascente. De tantos sacrifícios que jogavam ali, aquela água ela já era vermelha, cor de sangue. De tantos sacrifícios, né, de tantos bodes que as pessoas jogavam ali dentro. E com o período, né, que eles estavam ali cultuando, adorando, não só o deus Pan, esse era o altar principal dele, mas em cada um desses nichos aqui, existiam muitos outros deuses. Zeus, Atenas, vários outros ali que eles colocavam as estátuas dentro dessas caixinhas que eles faziam ali na rocha, para que tudo ali naquela região fosse uma adoração aos deuses pagãos. Só que chegou um determinado momento em que esse sacrifício de animais começou a escalar, passou a ser sacrifício de crianças também. Existia uma determinada época que as cores aqui dessas rochas, elas ficavam avermelhadas de tanto sangue dos próprios filhos que as pessoas sacrificavam ali para cultuar ao deus Pan. Porque o deus Pan, você pode passar para o próximo? Eu vou passar para vocês aqui, ó. Havia uma caverna profunda com uma nascente d'água que jorrava de dentro, e essa nascente é a nascente do Rio Jordão. Essa caverna era conhecida como o santuário do deus Pan, deus grego dos pastores e da fertilidade. O local era um centro de idolatria, ali havia altares e nichos esculpidos na rocha para sacrifícios de animais e até crianças em certas épocas eram lançados na caverna como oferendas. Era isso que acontecia naquele lugar. Volta para mim, por favor. Era aqui que todo esse show de horror, de adoração aos deuses pagãos acontecia. E por que acontecia? Porque, como vocês viram ali, o deus Pan, para eles, era o deus da fertilidade. Muitos eram agricultores, então dependiam ali das terras, do que vinha ali, né, da plantação para sobreviver. E eles, dominados pelo medo de que esse deus se revoltasse contra eles. E as causas naturais de coisas que poderiam acontecer, seja tempestade, seja seca, tudo era motivo para dizer que o deus Pan não estava recebendo as ofertas e por isso a terra estava seca, ou chovia demais, ou não dava fruto aquilo que eles plantavam. E à medida que eles tinham ali mais necessidade, maiores eram os sacrifícios. E aí esse lugar se tornou ali, né, a chamada porta do inferno. Era tanto sangue lá embaixo que, mesmo sendo uma nascente de rio, aquela água já não ficava mais cristalina. Era sempre cor de sangue, porque sempre tinha um sacrifício sendo feito para esse Deus, que era o Deus Pan. E aí, eu quero passar para vocês, pode passar por favor, no próximo, a origem da palavra pânico. Quem já ouviu essa palavra? Todo mundo, né? Talvez você só não sabia que essa palavra tem uma origem, e a gente vai ler aqui. A palavra pânico tem origem no termo pânicos, que significa relativo ao deus Pan. Na mitologia grega, Pan era o deus dos rebanhos e dos pastores, que ao tocar a sua flauta ou fazer ruídos altos, instalava o quê? Medo. Instalava medo repentino e incontrolável nas pessoas e nos animais. A expressão de pavor, conhecida como pânico, é a forma mais intensa do medo. Olha onde a gente vai chegar aqui. Jesus sabia exatamente aonde ele estava levando os seus discípulos. E você vai entender quando chegar no final da história que Jesus não levou eles até aquele lugar por acaso. Jesus estava ensinando ali para os discípulos, através daquelas perguntas, o que eles precisariam corresponder nas expectativas de Deus para passar para o próximo nível. E muito daquilo que os discípulos iam precisar ver e responder está diretamente ligado a isso. Porque, em outras palavras, essas pessoas elas eram mantidas ali na adoração, na religião, na devoção que elas tinham àquele Deus, que era o Deus Pan, por causa
para tentar agradar ao Deus que elas serviam. Tão grande era o desespero daquelas pessoas. Então você viu aqui que às vezes eles achavam, eles atribuíam ali o poder desse Deus aos sons que afastavam as pessoas, que afastavam os animais, ou que assustavam as pessoas. Em outra parte que eu li também falava que eles atribuíam a esse Deus tudo o que era mudança de tempo, seja seca, seja sol, seja tempestade, tudo o que podia lhe dar errado tinha um responsável. O responsável era o Deus Pan, que estava punindo os seus devotos porque não tinha recebido uma oferta boa o suficiente. E ali eles faziam cada vez mais sacrifício, e iam intensificando ali a medida dos sacrifícios que eles faziam. E Jesus, ele trouxe os discípulos até aquele lugar para fazer uma virada de chave. Talvez você já tenha ouvido essa palavra muitas vezes e você achou que o que Jesus estava dizendo era só uma metáfora. Mas agora que você entendeu aonde eles estão, eu quero que você pense na continuidade dessa palavra. Se eu te perguntar, quem foi o discípulo que respondeu a pergunta de Jesus? Simão Pedro. Pedro. Todo mundo sabe a resposta. Pedro foi aquele que respondeu porque foi aquele que superou o medo e viveu para cumprir as promessas de Deus. Sabe por que Pedro foi aquele que teve a coragem de se levantar para dar uma resposta? Talvez porque de todos os discípulos ali, ele tenha sido o discípulo que mais recentemente havia conseguido superar o seu próprio medo. Quem lembra da passagem de Jesus que andou sobre as águas? Foi 2 capítulos atrás. Em Mateus capítulo 14, Pedro tem a sua experiência com Jesus ao andar sobre o mar. E o que acontece no meio do caminho? Ele sente medo. E quando ele sente medo, ele começa a afundar. Jesus o toma pela mão e diz que ele é um homem de pouca fé. E o que Jesus ele estava querendo mudar no caráter do discípulo Pedro ali? Jesus não levou eles até aquele lugar à toa. Jesus levou seus 12 discípulos, Pedro sendo um deles, para um lugar onde o povo era escravizado e dominado pelo medo, aonde as pessoas ali tinham um Deus a quem elas temiam, e esse medo fazia muitas vezes elas sacrificarem seus próprios filhos para lançar ali, não só a Pedro, mas a todos os discípulos que viveriam aquilo, que a partir do momento em que eles pudessem ser capazes de superar o medo, eles poderiam viver o próximo passo. Pedro não foi um homem de pouca fé em qualquer circunstância. Ele foi um homem de pouca fé quando ele se permitiu sentir medo. Pedro tinha muita fé, mas quando o medo entra, a fé se torna pequena. Se Pedro não tivesse fé, ele não tinha colocado o pé para fora do barco. Então é isso que a gente precisa entender. Fé, Pedro tinha. Ousadia, mais ainda, talvez o discípulo mais ousado deles era Pedro. Mas no meio do caminho, quando ele percebeu que os seus pés tocavam o mar e não afundavam, aquilo que fez a fé dele ser reduzida foi o medo. E depois daquela lição, eu tenho certeza que o coração de Pedro foi moldado para que, quando ele pudesse ter outra experiência com o Senhor, ele fosse capaz de controlar o medo, para que ele não respondesse ao medo, para que ele respondesse ao seu Deus. O Deus de Pedro não era o medo. O Deus de Pedro era quem ele confessava que era. E olha o que ele fez. Ele confessou quem era o Deus dele. O Deus de Pedro não era o medo. A palavra continua. E Pedro respondendo disse: o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a primeira resposta de Pedro. Pedro aqui que já tinha aprendido a lição que o medo não ia dominá-lo, que o medo não poderia ser maior do que a sua fé. O discípulo de Jesus Cristo, Pedro, não seria mais escravo do medo. Nós, como discípulos de Jesus, não podemos deixar o medo nos paralisar. O medo não pode ter maior poder sobre nós do que a vontade do nosso Deus, porque o nosso Deus não é um Deus medo.
O nosso Deus é Jesus Cristo. E quem confessou pela primeira vez Jesus como o Cristo foi aquele que venceu o medo. Foi aquele que superou o medo para ser capaz de viver as promessas que o Senhor tinha para a sua vida. Enquanto Pedro responde com fé e não com medo, quem ele tinha certeza que Jesus era, ele recebe uma grande promessa de Deus. E a gente precisa trazer essa lição para a nossa vida. Jesus, ele nos ensina com a história do discípulo Pedro que a gente vai precisar vencer os medos da nossa vida para sermos os discípulos que o Senhor Jesus espera que a gente seja. O Senhor tinha muita coisa para mudar no caráter de Pedro, está até mesmo no coração dele, mas uma coisa que não iria ser admissível era ele ser um discípulo medroso. Se eu perguntar para você o que vem na sua mente primeiro, quando você pensa em Pedro, eu não sei qual a primeira palavra que você vai dizer, mas uma eu tenho certeza que você não vai dizer, qual que é? Medo. Porque essa foi a primeira coisa que ele venceu. E o Senhor Jesus, ele não te chama pelo nome daquilo que te aprisiona. Ele te chama pelo teu nome, porque foi o sangue dele que nos comprou na cruz. Aleluia. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Não existe nenhuma condenação do diabo, seja ela de qualquer nome, que tenha maior poder sobre a nossa vida do que o Senhor. O seu nome não é medo. O seu nome não é fraqueza. O seu nome não é doença. O seu nome não é pecado. O seu nome é filho de Deus. Você é filho de Deus. E se o Senhor Jesus precisar te aperfeiçoar para te ensinar, aprenda. Nós precisamos aprender com Pedro. Se Pedro tivesse desistido, quando o Senhor Jesus disse que ele era um homem de pouca fé, ele não viveria para viver a segunda parte da vida dele, que foi aqui, ó. 2 capítulos depois. 2 capítulos depois, o homem que não ficou magoado porque Jesus disse que ele tinha pouca fé, foi se analisar. Porque o meu mestre disse que eu sou um homem de pouca fé. Aí ele entendeu que quando ele deixou o medo falar por ele não era quem Jesus queria que ele fosse. Se a sua fraqueza falar com você, você nunca vai conseguir ser quem Deus quer que você seja. E você é o que Deus diz sobre você, e não o que o diabo quis colocar diante dos seus olhos como uma amarração para a sua vida, meu amado. Nós precisamos crer nisso, para que o Senhor possa moldar em nós esse espírito. Eu tenho certeza que o medo no coração de Pedro não desapareceu de um dia para o outro. Mas quando ele foi provado e perguntado por Jesus, ele poderia ter de novo medo. Mas ele superou aquilo. E quando a gente supera as coisas que o diabo coloca no meio do nosso caminho, para querer fazer com que a gente paralise, a gente sai daquela situação mais forte. Porque o que o Senhor faz em nós é nos dar cada vez mais casca, um escudo mais forte, capaz de seguir com fé em direção ao que o Senhor tem preparado para nós. A gente precisa se permitir ser aperfeiçoado. Você nunca vai ser amadurecido se diante das coisas que você precisa passar, você fica chateado, magoado e nunca percebe que você está deixando passar oportunidades de aprender. Jesus foi duro, talvez, nas palavras com Pedro. Imagina você estar se afogando e a pessoa que te salva é a pessoa que fala que você não tem fé. Jesus, ele não passou a mão na cabeça de Pedro. Jesus fez o que precisava fazer para que ele se tornasse um discípulo com o caráter que Jesus queria. Vai ser assim na nossa vida. Algumas lições vão ser lições duras, mas não existe nada que nós pagamos o preço de aprender com o Senhor que não vale a pena. Valeu a pena. Jesus levou os discípulos até Cesareia, o lugar onde aquela nação era dominada por um Deus que prendia elas ali num relacionamento que não era um relacionamento saudável. Era um relacionamento que as cordas que aprisionavam aquelas pessoas eram cordas de amor? Não, eram cordas de medo, eram cordas de pânico. Era um pânico que faziam pessoas sacrificarem os seus próprios filhos com medo do que aquele Deus podia fazer. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus nos atraiu com cordas de amor.
quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos a chance de sermos filhos chamados pelo nosso nome. Você não é o medo que você sente, você não é nenhuma emoção que talvez você sinta em desequilíbrio. O Senhor Jesus te trouxe aqui para que você se lembre de quem você é. O Senhor nos chama pelo nosso nome. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos escravos do medo. Existia toda uma multidão ali escrava do medo. E se não tivessem discípulos livres do medo e livres das correntes para carregar a mensagem de Cristo, poucos milagres poderiam acontecer ali. Porque o coração daquelas pessoas já tinha um Deus. E o Deus era o Deus do medo. Era o Deus do pânico. Todas as vezes que você sentir no seu coração o medo, você vai se levantar e você vai dizer: maior é o Espírito que está em mim do que o que está no mundo. Você não vai aceitar que a sua vida seja dominada pelo pânico, porque você já viu de onde o pânico vem. O pânico, ele tem uma origem, e a origem dele é a origem de Satanás, e o diabo não tem a última palavra a respeito da vida dos discípulos de Jesus. Nós vamos aprender. O pânico não vai nos parar. A missão de Cristo, ela vai continuar, porque aquilo que o Senhor começou em nós, se nós não desistirmos, nós vamos viver para ver e se cumprirem as promessas dele. Quando Pedro, ele rompe a barreira do medo, ele dá o próximo passo. Ele se torna a resposta na terra daquilo que ele respondeu para o céu. Ninguém havia reconhecido Jesus como o Cristo. O primeiro foi Pedro. Você nunca pode ser o primeiro a fazer algo se você tiver medo, porque com medo não dá. E muitas vezes, como discípulos de Jesus, nós vamos precisar fazer coisas pela primeira vez. Talvez você vai ter que ser a primeira pessoa da sua casa a se converter e não ter o mesmo destino da sua família. Para isso você não vai poder ter medo. Talvez você vai ter que ser a primeira pessoa da sua casa a conquistar algo que você nunca viu ninguém fazendo, então você não tem referência. Mas Jesus disse que você pode. Você não precisa ter medo, porque nós não vivemos segundo aquilo que nós vemos. Como discípulos de Jesus, nós vamos viver debaixo de toda a palavra que procede da boca de Deus para nós. O que Jesus responde muda a vida de Pedro para sempre. E isso só acontece porque ele conseguiu superar aquele medo. Pedro, ele era um homem até aqui, e a partir daqui ele virou outra pessoa, porque ele passou a carregar um presente precioso dos céus sobre a vida dele. A palavra continua dizendo assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que lhe revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não é uma metáfora. Você consegue imaginar Jesus reunido com os seus 12, falando com Pedro e dizendo a Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não era uma metáfora. Aquele lugar existia. E as portas do inferno pertenciam ao Deus do medo. Jesus colocou aqui um ponto final em tudo o que poderia ser uma barreira de medo que poderia paralisar o projeto que ele tinha no seu coração, que era a igreja. E ele fez isso através de Pedro. Essa é a primeira vez que Jesus revela o plano da igreja de Cristo aos homens. Jesus nunca tinha falado a respeito de igreja até aqui. Jesus já tinha falado como era o reino de Deus, como era a mesa, e os discípulos, e os milagres. Jesus já tinha feito muitas coisas, mas esta é a primeira vez em que Jesus fala daquilo que nós somos. Daquilo que nós somos agora, que é a igreja. Você quer ver uma prova de que aquilo que o Senhor prometeu a Pedro se cumpriu? Nós estamos aqui. Nós somos a igreja que foi edificada sobre um homem que se levantou para superar os seus medos.
E 2000 anos se passaram. E porque esse homem viveu debaixo da palavra de Cristo, ela se cumpriu. Mas a satisfação de ver as promessas do Senhor se cumprindo não se compara a qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar. Então, meu amado, o que o Senhor ele quer dizer para nós nessa noite é que tudo aquilo que na nossa vida o Senhor prometeu e nós tivermos disposição para ultrapassar a barreira do medo, vai ser muito melhor e muito maior do que nós pedimos ou pensamos. Porque essa é a promessa do Senhor. Depois que o Senhor Jesus faz a promessa de que a igreja dele, que somos nós, seria edificada através do Pedro, que era o discípulo que antes tinha medo e agora havia superado isso. Ele não só faz essa promessa, mas a promessa que vem a seguir, ela não é só para Pedro, ela é para todos aqueles que querem assumir este papel de ser o discípulo que supera o medo e que pode alcançar as promessas. Porque a gente vai ler, e o último versículo de Jesus diz assim, ó: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Aqui não é só para Pedro, é para a nossa vida também. Se você tiver medo, meu amado, você vai orar ao Senhor, vai pedir para Ele segurar bem firme nas suas mãos, crendo que aquilo que o Senhor liberou para a vida de Pedro, nós temos acesso hoje, é uma promessa para nós como igreja. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Então você vai apresentar a sua fraqueza diante de Deus, e você vai falar: Senhor, eu desligo o medo da minha vida, eu desligo a fraqueza, eu desligo a doença, eu desligo o pecado, eu desligo a fraqueza, eu desligo a inconstância, eu desligo a dureza do meu coração, eu desligo tudo aquilo que pode me impedir de ser um discípulo de Jesus. E quando nós desligarmos na terra, será desligado nos céus. E nós vamos ligar aqui na terra que o Senhor irá usar a nossa vida para que nós sejamos a resposta de Deus nesse mundo. O Senhor Jesus não está mais aqui de corpo, mas Ele segue aqui em espírito. E todas as palavras que o Senhor libera são palavras de vida. O Espírito de Deus não habita onde há morte. E se você deseja que Ele venha habitar no seu coração, tudo aquilo que é morto, meu amado, tudo aquilo que morreu dentro de você e não presta, Ele vai tirar esse lixo para poder construir em você as fontes de vida. E tudo aquilo que talvez morreu e que deveria estar vivo, talvez você perdeu a esperança dentro de você. E o Senhor, Ele é capaz de trazer vida. Porque quando o Espírito do Senhor entra, até o vale de ossos secos se coloca de pé. Essa é a palavra de Deus. Que nós possamos crer nessa noite. Nós vamos nos levantar, você pode ficar em pé em nome de Jesus. E que a gente possa tomar posse daquilo que o Senhor Ele tem liberado para a nossa vida através dessa palavra. Talvez você já tenha ouvido essa palavra de muitas outras formas, mas a forma como o Senhor Ele quis revelar ela para nós hoje é de que existe um medo que a gente precisa superar. Talvez você tenha medo de não estar no controle da sua própria vida. Talvez você tenha medo de entregar na direção de Deus aquilo que você precisa fazer. Talvez você tenha medo do futuro, porque você não sabe quais são os próximos passos. Talvez você veja tudo que está acontecendo no nosso mundo por causa do desgoverno. A pastora pregou esses dias. E o seu coração sinta medo, mas o Senhor Jesus nos trouxe aqui para lançar fora todo medo. E para que a gente possa firmar a nossa vida na rocha que é Jesus. E quando nós fizermos isso, o Senhor vai edificar sobre nós os milagres, as maravilhas e tudo aquilo que os discípulos dele podem viver nessa terra. E isso não vai parar só em nós, não. Quando nós assumimos essa posição de discípulos na nossa vida, tudo que o Senhor faz através de nós serão grandes milagres e testemunhos que contarão o nome do Deus que nós servimos. E o nosso Deus não é um Deus de medo. O nosso Deus é um Deus de amor, de paz, de fidelidade. O nosso Deus é o Jeová Jireh. O nosso Deus é um Deus de provisão. Então que nós venhamos apresentar o Senhor
todas as necessidades do nosso coração. E aí o Senhor vai derramar a unção dele para suprir a nossa vida. Amém?